Boa noite. Lula da Silva foi libertado esta noite depois da decisão do Supremo Tribunal Federal ter sido anunciada ontem. Este é naturalmente o tema central da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Paulo Rangel, esta libertação de Lula, que consequências é que vai ter no Brasil? Mas vamos cá, eu acho que há mais planos. Esse que está a pôr é talvez o plano mais interessante, embora eu acho que a gente também deva discutir o outro, mas eu acho que vai ter consequências políticas muito sérias, independentemente das questões jurídicas, por duas razões. Por um lado, porque eu acho que vem dar um alento enorme, independentemente disto não ter nada a ver com a culpa ou menos culpa de Lula da Silva, vai dar um alento enorme, digamos, à oposição a Bolsonaro, e portanto eu acho que isso vai... Ao PT e a toda a oposição, não é? Portanto, claro que o PT é neste momento ainda o partido que polariza, digamos, que lidera essa oposição, mas porque a oposição é muito vasta, mesmo em setores muito... Eu ainda agora estive em Bogotá, no Fórum Ibero-Americano, e portanto pessoas que eu diria que seriam de uma ala que nós podemos dizer de centro-direita ou centro, portanto não são provavelmente PT, claramente estão numa lógica anti-Bolsonaro, portanto nota-se isso bastante bem. Depois há um segundo aspecto que eu acho que é muito importante e que é por isso que isto vai ter um efeito ainda, do meu ponto de vista, o efeito político será ainda maior. É que a América do Sul, a América Latina em geral, mas a América do Sul em particular, está em total polvorosa. Portanto, houve as eleições na Argentina que fazem regressar o peronismo, não é? De Kirchner, enfim, que é um peronismo apesar de tudo especial. Depois há aquela que é para mim, ainda hoje, acho que foi terrível, os motins no Chile, e que é a grande surpresa, embora quem conheça diga que, enfim, apesar de tudo seria expectável que isso pudesse acontecer, mas que de facto é enorme. No Equador as coisas estão muito mal, na Bolívia as coisas mal estão, na Venezuela nem se fala, enfim. E, portanto, o México também está com imensos problemas, aí já estamos a falar da América Central, mas ainda é América Latina e tem relações muito fortes com estes países, e, portanto, o Brasil, no qual se percebia que havia um impasse, aliás digo, estive com imensas pessoas do Brasil, nesta semana passada, em que justamente até não vinha ao programa porque estava lá, e senti que havia a ideia de que ainda era o país no qual alguma coisa iria acontecer de seguida, portanto era um pouco o que se dizia, e eu acho que isto é o catalisador natural. Agora, e do ponto de vista jurídico, como é que isto se compreende? Do ponto de vista jurídico, eu acho que se compreende perfeitamente. Isto prova tudo aquilo que eu disse aqui. Portanto, aqui nós ouvimos gente dizer a justiça está totalmente controlada no Brasil. Afinal, parece que não. Parece que a justiça, quando dá uma decisão que as pessoas gostam, é independente. Quando não dá que não gostam, não é. Mas isto prova aquilo que eu sempre disse, é que o sistema judicial brasileiro é um sistema muito mais sofisticado do que as pessoas imaginam. Aliás, de acordo com uma coisa que o Brasil tem. O Brasil, nós sabemos disso, o Brasil tem diferenças muito grandes, mas tem o melhor do melhor e o pior do pior. E o seu sistema judicial, neste plano, digamos, mais alto, é um sistema que tem juristas de primeira categoria. Aqui, como sabe, é uma questão que nós até discutimos neste programa muitas vezes e que divide vários sistemas de vários países. E também no Brasil havia essa dúvida, que é saber se uma pessoa que é condenada, a partir do momento em que é condenada uma, e neste caso até duas vezes, pode ser imediatamente presa. Há sistemas que aceitam isto perfeitamente, no caso da Alemanha, nos sistemas anglo-saxónicos, até com uma primeira condenação, inverte-se a presunção de inocência. A pessoa começa logo a cumprir a pena, embora possa fazer o recurso e isso depois vir a ser alterado. No Brasil, havia o Supremo Tribunal há 3 anos tinha dito que isto era assim, havendo 2 decisões no mesmo sentido, a pena começa-se imediatamente a cumprir. Havia quem considerasse que isto não era constitucional e, portanto, o que veio agora o Supremo Tribunal dizer, numa decisão, enfim, que teve que ser desempatada, mas foi que, afinal, tem que ir até ao trânsito em julgado a sentença. Ou seja, a defesa tem a possibilidade de usar todos os recursos. Como há um recurso, que a prisão, pelo menos a partir de agora, fica estabelecida a interpretação de que só com a última decisão é que se pode executar a pena. Portanto, isto é uma coisa perfeitamente, do meu ponto de vista, natural. Agora, o que a mim me parece que é importante dizer aqui é que a justiça brasileira, como eu sempre disse aqui, é uma justiça que tem uma sofisticação grande, portanto, especialmente a este nível. Eu não estou a falar, por exemplo, do sistema prisional, esse sistema é terrível. Mas os juristas brasileiros e os juízes brasileiros em geral são pessoas de uma craveira grande e até a complexidade dos argumentos que é usado a propósito desta questão, seja em 2016, seja agora, mostra que estamos perante um sistema que tem, de facto, digamos, alguma profundidade. Fernando Rosas, em relação a esta apreciação sobre a justiça
Partilha deste elogio à justiça brasileira? Eu acho que... É mais uma constatação. Uma constatação, sim. Não queria ir Eu a acho esse ponto. que a libertação do ex-presidente Lula da Silva é uma vitória do movimento democrático contra o duplo golpe que levou o Bolsonaro ao poder no Brasil. O golpe inconstitucional e ilegal da destituição da Presidente Dilma, que foi destituída por virtude de uma manobra que nem sequer alegava nenhum fundo de corrupção da parte dela, mas unicamente qualquer tipo de irregularidade administrativa, ou nem isso, não é? Mas não havia sequer nenhuma componente criminal, foi só afastá-la do poder, a seguir afastar o candidato que podia ganhar as eleições ao Bolsonaro nas eleições seguintes, o Lula da Silva, e a seguir colocar o Bolsonaro no poder. E, portanto, há uma vitória naturalmente por maioria, mas uma vitória que assenta num duplo golpe de Estado que foi operado no Brasil contra o normal funcionamento das instituições. Porque não basta dizer que o Supremo Tribunal mudou de opinião e fez bem ou fez mal, de acordo com o que se queira. É preciso perceber como é que o Lula foi acusado. É preciso perceber as manobras vergonhosas do procurador, do então procurador, juntamente com os outros procuradores da Lava Jato, para inculpar o Lula com uma base material de prova muitíssimo escassa. Quer dizer, o processo é toda uma vergonha. Tanto que é uma vergonha que se admite que os defensores do Lula venham agora a recorrer a requerer a anulação de vários passos do processo. Já foi feita a defesa, já fez um pedido de suspeição a avisar Sérgio Moro. Sérgio Moro. A atuação deste Sérgio Moro foi... Pode anular é uma atuação que tem sido amplamente denunciada na imprensa brasileira e, portanto, há um grande movimento de indignação, ainda bem que o Supremo Tribunal, não sei se é muito sofisticado ou é pouco, ainda bem que o Supremo Tribunal foi sensível a essa quer dizer, o Supremo Mas Tribunal, isto não anula fundo, o processo. O Supremo Tribunal, no fundo, é sensível à indignação social que existe no Brasil face a esta vergonha toda. Mas esta decisão não anula o processo. Não anula o processo, nem podia anular, porque há uma decisão processual, ou uma decisão sobre se os presos podem ou não, depois de uma condenação, ou mesmo duas, podem ou não aguardar em liberdade o trânsito em julgado, ou seja, a justiça definitiva. Este tribunal já tinha dito uma coisa, agora disse outra, ainda bem que disse outra, mas eu acho que há aqui a expressão por parte do tribunal de um sentimento de indignação. E quanto ao caso propriamente dito, ele agora vai prosseguir, porque como a maré está a voltar, é natural que haja uma série de poucas vergonhas que foram feitas neste processo que devam ser rediscutidas. E sendo uma vitória do movimento democrático brasileiro, é uma derrota enorme do Bolsonaro e do seu Ministro da Justiça, deste Ministro que esteve na base de todo este processo. Eu acho que a partir daqui isto fica sério para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está a haver no Brasil uma espécie de reversão da opinião pública. O Bolsonaro é um homem que, independentemente de ser um homem de direita e de extrema-direita até, é um indivíduo totalmente impreparado para as funções presidenciais. A atuação dele na Amazónia, a atuação dele relativamente ao recente caso da poluição com petróleo lá no Nordeste, a atuação dele relativamente às universidades, a atuação dele em relação à segurança social, tudo isso demonstra um homem impreparado, uma política neoliberal de austeridade que num país pobre como o Brasil está a fazer explodir exponencialmente a pobreza no Brasil. Eu vim de lá agora há pouco tempo e tornei a ver na rua um espetáculo de pobreza que eu tinha visto das primeiras vezes que tinha ido ao Brasil há 20 anos atrás, não é? E portanto, há de facto está-se a preparar um movimento político no sentido de reverter a atual situação, e eu acho que a libertação do Lula coloca o Bolsonaro numa situação muito, muito difícil. E neste contexto de agitação
democrática e progressista que na América Latina se vive, eu acho que o que na América Latina se vive é isto, é o falhanço do modelo neoliberal de crescimento, não é? Um modelo neoliberal que cria uma polarização brutal da riqueza, de pobres e ricos, uma injustiça enorme de distribuição social, um desprestígio das instituições e que levou à vitória da Kirchner e do outro senhor, que agora não me lembro o nome, na Argentina, e que criou uma situação de grande descontentamento no Chile, e que não se sabe como é que aquilo vai acabar. Mas, por outro lado, na Venezuela as coisas também não estão melhores. Sim, mas eu não estou a falar do contrário. Estou a dizer... E na Venezuela também com uma distribuição de riqueza e uma situação tremenda. No Equador a mesma coisa. E, portanto, há um vento de insatisfação social e política na América Latina que tem a ver com o modelo adotado em muitos desses países para o crescimento, que deu o contrário, que deu muito desemprego, que deu muita miséria, que deu muita desigualdade social, e acho que o Brasil tem sempre outro caminho, não é? Mas no Brasil a libertação do Lula dá um reforço às forças de alternativa a este regime louco que o Bolsonaro representa, que eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que o Lula tem que ter mais um cuidado, é não se deixar matar, não é? Porque no Brasil o assassinato é uma forma de fazer política relativamente corrente, como já se viu com a outra, com a senhora que foi também assassinada, e eu acho que ele tem mesmo que ter cuidado com isso. E com o próprio Bolsonaro. Sim, levou um tiro. E portanto eu acho que... Facada. Uma facada. Os outros são mais modernos. O outro é mais romano. Atiram mesmo a matar. E eu acho que ele deve ter cuidado com isso. Espero bem que lá os... Pedro Silva Pereira, o que é que pode fazer o Lula da Silva fora da prisão? Ele, para todos os efeitos, como já foi condenado 2 vezes, não pode candidatar-se a nenhum lugar elegível. O que o Lula da Silva pode fazer, e certamente vai fazer, é liderar a oposição no Brasil. Acho que com esta decisão, o efeito político primeiro é mesmo esse. A oposição, em particular a oposição de esquerda no Brasil, recupera a sua liderança. E isso vai fazer toda a diferença. Porque até aqui não tem tido. Porque até aqui não tem tido, enfim, a candidatura presidencial que foi possível apresentar não tinha o carisma que certamente Lula da Silva tem, e, portanto, ele vai estar aí, vai estar na luta política e social. É verdade que também dando uma outra dimensão a lutas políticas na América Latina, o presidente eleito da Argentina já anunciou que convidava Lula da Silva para a sua cerimónia de tomada de posse, assim ele possa ausentar-se do país, e, portanto, o Lula da Silva vai ser um elemento muito importante no combate político ao governo de Bolsonaro. Depois, eu acho que é muito importante perceber o contexto desta decisão que é tomada pelo Supremo Tribunal Federal e avaliar... Já agora, ainda do ponto de vista político, alguns analistas brasileiros dizem que Bolsonaro também pode beneficiar do facto de ter um inimigo, ou um adversário, neste caso, forte, e, portanto, para unir as suas tropas. Não vejo que isso seja grande vantagem, sinceramente. Aliás, as tropas de Bolsonaro estão neste momento já em desagregação, ele próprio deixou o partido pelo qual foi eleito e está ali num processo de reconstrução da sua base partidária de apoio. O Parlamento, o Congresso brasileiro é muito fragmentado politicamente e eu vejo dificuldade que Bolsonaro possa ser uma figura aglutinadora. Acho sim que o carisma, o prestígio do Lula da Silva vai fazer toda a diferença na cena política brasileira. Agora, no que diz respeito a esta decisão, há algumas coisas que eu gostava de dizer. Em primeiro lugar, eu acho que a decisão do Supremo, evidentemente, é uma decisão corajosa. Ela repõe uma situação de normalidade constitucional, põe fim a uma indignidade e a um abuso que era realmente esta coisa do cumprimento de pena de prisão após a condenação em segunda instância, antes ainda do trânsito em julgado. Isso não é nenhuma indignidade, há muitos é uma indignidade total no caso do Brasil. Por uma razão simples, porque há um artigo na Constituição brasileira que diz que ninguém
pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado na sentença. E sempre foi entendido assim no Brasil. Só desde 2016 é que uma decisão indigna do Supremo Tribunal tornou possível uma interpretação contrária. E, a partir dessa altura, realmente houve gente que passou a ir para a prisão à cautela. Olha, estás condenado em segunda instância, ainda não temos a certeza. Ainda não temos a certeza se vais ser considerado culpado. Às vezes não parece um jurista. Paulo Rangel, desculpe. É o trânsito em julgado da sentença. Não. O que a Constituição brasileira diz é muito semelhante ao que diz a Constituição portuguesa. Ninguém pode ser condenado nem considerado culpado sem o trânsito em julgado da sentença. E, portanto, a consequência óbvia disso é esta que o Tribunal agora entendeu. Isto é, que não se pode ir cumprindo. Não foi unânime, também a decisão anterior já não tinha sido. Não deve ser uma questão assim tão clarinha como não se pode portanto, agora ir cumprindo a pena. Olha, o processo ainda não terminou, mas entretanto tu vais preso. Quer dizer, isto é obviamente uma indignidade constitucional e o que me choca é que o espírito do Paulo Rangel e o seu apreço pelo Estado de Direito não tenham uma indignação com esta situação. Mas a verdade é que são um Estado de Direito melhor que o Brasil, certo? E têm regras diferentes. As regras são regras diferentes, ora aí está. Mas aqui nós estávamos com uma prática que era grosseiramente inconstitucional. Não é verdade. Grosseiramente contrária à Constituição. Não é que não é assim. Tanto era assim que até 2016 essa interpretação era clara e só neste triste período sombrio entre 2016 e 2019 é que prevaleceu ali uma prisão, um entendimento diferente que levou à prisão mais de 5 mil cidadãos brasileiros sem trânsito em julgado da sentença. Depois, eu gostava de dizer o seguinte, eu tive a oportunidade de assistir à decisão do Supremo Tribunal Federal, porque no Brasil o julgamento no Supremo Tribunal Federal é transmitido em direto na televisão. Eu fiz uma noitada para assistir, porque aquilo foram vários dias de julgamento, eu assisti à última sessão do julgamento. Assisti até ao 4-3. É verdade. E quem tenha assistido ao diálogo entre os juízes a propósito dos problemas do sistema de justiça brasileiro, imediatamente ficaria com a ideia oposta daquela que o Paulo Rangel aqui apresentou. Isto é, os próprios juízes fizeram uma descrição de toda a espécie de desmandos que neste momento existem no funcionamento do sistema de justiça brasileiro, que são mais uma razão que os levam a ser muito escrupulosos no cumprimento das regras. Desde daquele comércio de delações premiadas com o Ministério Público, até à promiscuidade entre juízes de instrução e procuradores, até às fugas seletivas do segredo de justiça, enfim, toda uma série de práticas que foram ali muito bem descritas e que são a prova do contrário. Isto é, o sistema de justiça brasileiro, com certeza que tem juristas eminentes, com certeza que no Supremo Tribunal existem juízes que têm a coragem de decisões como esta, mas o sistema de justiça brasileiro está doente, gravemente doente. E é verdade, é muito importante notar que este processo que foi levado ao Supremo Tribunal para pôr fim a esta indignidade constitucional, é curioso saber que ele foi interposto pela Ordem dos Advogados Brasileira. Quer dizer, os advogados, e por alguns partidos políticos, Partido Comunista do Brasil, Partidos Patriotas e a Ordem dos Advogados Brasileiros. Quer dizer, a Ordem dos Advogados no Brasil assumiu-se como uma entidade defensora dos direitos, liberdades e garantias, dos valores essenciais do Estado de Direito. Natural. A consequência disto, no caso em particular do Lula, é da maior importância. Porque vamos lá ver uma coisa. Ninguém está acima da lei. Um sistema de justiça pode, com certeza, condenar um ex-presidente da República. Ninguém está acima da lei. No entanto, se um sistema de justiça quer condenar um ex-presidente da República, tem que cumprir 2 requisitos essenciais. O primeiro, cumprir rigorosamente as regras do Estado de Direito. Segundo, apresentar provas convincentes
que deixem o processo ao abrigo de qualquer suspeição de manipulação política. Ora, nem uma coisa nem outra aconteceu neste caso do Lula. Com uma promiscuidade total desse juiz Sérgio Moro, que aliás hoje é Ministro da Justiça do Bolsonaro, e com toda uma série de práticas que hoje são conhecidas, que revelam a total falta de imparcialidade de um juiz que usou as suas funções jurisdicionais para prestar... É isso que eu lhe ia perguntar, Paulo Rangel. Como é que viu a revelação das conversas que houve entre o... Não falámos, não. Por acaso não chegámos a falar. Entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores do... Não, nós aqui falamos sobre várias coisas, eu penso também sobre essa. Mas de qualquer forma agora vem a proposta. Sim, vem totalmente a proposta. Mas há aqui uma coisa que para mim é fundamental dizer, e é por isso que até na análise política eu não estou... a pergunta que fez a Constança é muito importante, porque se é isto também não vai dar algum, digamos, algum impulso também ao Bolsonaro. Porque há uma coisa que é muito importante. É que o Lula é corrupto. Isto nós sabemos todos. Podemos não poder provar, mas toda a gente sabe, e o PT. E não penso que a opinião pública brasileira é que esqueceu isso. E, portanto, a libertação dele também vai originar, ao mesmo tempo, uma grande reação por parte daqueles que estão contra a corrupção. Eu confesso, eu não percebo essa ideia. De ele é corrupto... Podemos é não poder provar. Não, ouça lá. Mas que conversa é esta dele é corrupto e não podemos provar? Ou podemos provar ou não podemos afirmar que ele é corrupto. Não, desculpe. Há aí um pequeno problema. Não, caro amigo, quando aparecem, eu sei que lhe pode parecer estranho, mas quando uma pessoa tem fundos cuja proveniência não consegue demonstrar, é evidente que eles têm que vir de algum lado. E, portanto, o filho do Lula é um multimilionário. Quem? O filho do Lula. E a família do Lula vive em condições que são totalmente incompatíveis com a carreira que o Lula teve. E, portanto, mais... Não é isso que está em julgamento, como sabe, no caso do Lula da Silva. Mas ouça, eu só estou a dizer... Desculpe, não é? Só estou a dizer. O que eu estava a dizer nem sequer tinha a ver com a... Então pronto, isso é só uma toarda que atirou para o ar. Isso nem estava em julgamento neste processo. Posso falar? Há uma coisa que tem que aprender, desculpe lá, que é, a sua opinião eu respeito e discordo dela. Não digo que são atuardas. E o Sr. Pereira... Não, Sr. Pereira, desculpe, o Paulo já disse. Fulano de tal é corrupto, eu não posso provar. Não, ouça, no caso... Isso é uma atuarda em qualquer parte do mundo. Não é, não. Não é atuarda nenhuma. Desculpe. As regras do Estado de Direito que eu conheço... Desculpe, o Al Capone era o chefe da máfia, toda a gente sabe, e ninguém provou que ele era o chefe da máfia. Não foi por isso que ele foi preso, certo? E, no entanto, está mais que... É o melhor que consigo. Pronto. Não é o melhor que consigo. É que eu sei que... Mas eu nem sequer estava a dizer aquilo. Afirmo agora aquilo que diz que acha que é uma atuarda. Não tenho nenhum problema em afirmar. Mas nem era isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer, para uma grande parte da opinião pública brasileira, o Lula é um corrupto. E não pense que a Dilma foi sujeita ao... E para outra grande parte, o Sérgio de Moro era um juiz parcial, que manipulou a justiça para obter esse resultado. Mas eu não digo o contrário. Eu não estou a dizer que... Isto não é uma questão de sondagens de opinião. Não é isso. Estamos a falar de Direito, apresentam-se provas em tribunal, em processos lícitos e justos. Eu disse, na questão política, comecei pela pergunta, porque a Constância fez-me uma pergunta, e pensei para ele, disse que não via como é que o Bolsonaro poderia ganhar algum impulso ou alguma alavanca com a libertação do Lula. Certo. E aquilo que eu disse foi, há um setor muito importante da opinião pública brasileira, politicamente, que obviamente considera, e não tem dúvidas nenhumas, e não há razões nenhumas para duvidar, diga-se de passagem, que o Partido Trabalhista esteve ligado a um esquema terrível de corrupção, de cuja cabeça é o Lula, não há dúvidas sobre isso. Pronto. Depois há uma questão. Dúvidas sobre isso. Não há. Há uma questão, desculpa. Não pode dizer isso dessa maneira. Posso dizer? Não, desculpa, tanto posso dizer que estou a dizer. Claro, mas está... Depois pode não conseguir encontrar... Poder fisicamente pode. Os registros. Moralmente é que não pode. Pode não encontrar os registros bancários, não é? Nos offshores. Isso pode não encontrar, porque normalmente os grandes corruptos e o alto crime sabem cobrir-se muito bem. Nós sabemos disso. Agora, o que eu estou a dizer é, para uma parte importante da opinião pública brasileira, e eu estou a falar sobre o aspecto político, isto também será um escândalo. Também será visto ao contrário. Eu só estava a dizer com isto que isto vai polarizar. Por isso é que eu, na minha primeira intervenção, disse que eu acho que isto vai polarizar. Isto é, vai pôr o Brasil também numa situação de conflito, como estão outros países da América Latina, vai pô-los muito à volta disto. Portanto, assim como
para os setores da esquerda, a situação da prisão do Lula indignou-os de tal maneira que criou uma grande tensão. Agora, esta libertação também vai criar à direita a mesma coisa. Portanto, o que eu acho é que o Brasil vai entrar... Agora, eu estou de acordo, e comecei por dizer isso, que até do ponto de vista político, não tenho dúvidas sobre isso, que o setor da esquerda e o setor anti-Bolsonaro, e até um setor muito moderado que não tem nada a ver com o PT e que, pelo contrário, estava escandalizado com o PT, vai ver nisto uma grande oportunidade para tentar, digamos, apagar o peso político de Bolsonaro. Isso não tem dúvidas nenhumas. Como disse até da minha informação, digamos, mais local, se é que posso dizer assim, verifiquei que pessoas extremamente, diria, moderadas, que nada têm a ver com o PT, que seriam altamente críticas do Lula, estão de tal maneira preocupados com a situação do Brasil trazida pelo Bolsonaro, que não tenho dúvidas que verão isto como uma coisa positiva. Mas a presidência... poder alterar isso. Mas acha que a presidência de Bolsonaro tem desiludido algumas das pessoas que votaram nele? Eu acho que sim, porque revela, há aqui uma coisa que foi dita pelo Fernando Roças e que é verdade, independente, ele até poderia ser um torcionário de extrema-direita, ou ser mesmo, quer dizer, terrível, mas de facto ele revela uma impreparação que está para lá de tudo aquilo que é aceitável, uma falta de sentido de Estado, aqueles comentários quase que se viu, por exemplo, a propósito, uns que fez da Arábia Saudita e uns vídeos em que se vê, quer dizer, realmente aquilo mostra uma pobreza franciscana, uma falta de sentido de Estado, uma indignidade total e, portanto, sinceramente, eu acho que o Brasil está numa situação de impasse verdadeiro, não é? E acho que isto vai justamente criar agora uma polarização que vai despertar o vulcão. Esta é a ideia que eu tenho. Fernando Góes, vai criar uma polarização? Claro. Agora, há uma polarização. A direita brasileira, sobretudo a direita mais bolsonarista, é preciso dizer que a direita brasileira tem uma cultura de arrogância social muito antiga. De arrogância social e de preconceito social. É uma coisa herdada do esclavagismo, da cultura daquelas elites no Brasil. E eu lembro-me que ainda não se punha nenhum problema destes de corrupção nem nada, e a maneira como a imprensa e os média brasileiros ligados às elites tratavam o Lula presidente era uma maneira absolutamente impensável em termos europeus. Tratavam-no como aquele desgraçado daquele metalúrgico que veio pôr as mãos no terreno que nós sempre ocupámos e queremos continuar a ocupar. E, portanto, há um enorme preconceito social e político e da direita brasileira contra o Lula. E, portanto, a fabricação de um processo de incriminação do Lula, provavelmente facilitado por aquilo que, aparentemente, o próprio Partido dos Trabalhadores terá permitido fazer, etc. Não digo o contrário disso, há aí muita coisa. Agora, o que é facto é que eles não conseguiram demonstrar nada contra o Lula em matéria de corrupção. Mas teve 2 condenações. Sim, mas está bem, mas para já ainda não transitou em julgado. E segundo, neste momento, há alegações muito fortes de que estas acusações foram extraídas com a denúncia premiada, foram extraídas com manipulação, manipulação, fabricação de documentos e que não se encontram provas claras e indiscutíveis da imputação ao Lula dos crimes que fazem relativamente à moradia que ele teria, etc. Ou que seria dele e não seria, etc. E, portanto, e hoje sabemos muito mais sobre a maneira como este processo foi conduzido de uma forma totalmente abusiva e ilegal por aquele senhor que, por ser o promotor que meteu Lula na prisão, ilegalmente, passou para Ministro da Justiça. Portanto, que a direita do Brasil esteja absolutamente implicada na fabricação de uma criminalização do Lula para o tirar da frente, é claro que isso não há dúvida nenhuma. Agora, é essa teoria que está a ruir. É isso que está a ruir com a sentença do Supremo Tribunal de Justiça, que o Supremo Tribunal da Justiça... A Justiça não disse nada. O Supremo Tribunal da Justiça, o que veio dizer é que houve uma primeira etapa, a Constituição diz, não se pode ser preso sem trânsito em julgado. E esta coisa foi negada, fez exatamente o contrário. Nessa altura houve uma grande polémica à volta disso. Sim, isso é. Houve uma grande discussão à volta disso, porque aquilo era de tal maneira inconstitucional. Agora, a correlação de forças, porque isto é uma justiça muito instrumentalizada pelo poder político. E nessa altura a correlação de forças levou a que
exatamente com o objetivo de meter o Lula na cadeia e de o tirar da campanha eleitoral, levou que se fizesse uma interpretação 180 graus contrária à que estava, ou seja, inconstitucional. Que o Supremo Tribunal tenha sentido a necessidade de corrigir essa decisão é positivo, mas demonstra que há uma mudança do sentido da opinião pública e há uma mudança da correlação de forças dentro do próprio Brasil. E isso significa que o Bolsonaro vai ter um problema grande com o Lula cá fora. E isso significa que eu não tenho dúvida nenhuma que a direita brasileira vai fazer o possível e o impossível para voltar a silenciar o Lula e o movimento de democratização que ele representa. Pedro Silva Pereira, como é que sai Sérgio Moro de tudo isto? Bom, o Sérgio Moro, da Justiça, que foi o ele já juiz... estava verdadeiramente muito enfraquecido. Em primeiro lugar, com a fragilidade que foi sendo denunciada em relação a todo o processo contra o Lula da Silva. Mas depois, com o facto de ter aceito ser Ministro da Justiça de Bolsonaro. E não é apenas por ter aceito ser Ministro de um Presidente que foi beneficiado pela sua ação como magistrado. É também o facto de um suposto arauto do Estado de Direito ter aceito ser Ministro da Justiça e da Segurança de um político defensor da ditadura e de torturadores, que é o Bolsonaro, e que, além disso, preconiza na sua política que o Ministro da Segurança, Sérgio Moro, deverá executar a liberalização do acesso às armas e a despenalização do excesso de legítima defesa, para que se possa disparar a matar. Ora, um arauto do Estado de Direito não pode ser conivente com isto. E o número de mortos nas favelas disparou neste curtíssimo evidentemente que o Sérgio Moro já estava, por todas estas razões, fragilizado. E depois esta decisão antecipa uma ou outra. Esta decisão agora prova um facto claro. O Lula esteve preso ilegalmente, mais de um ano. Ele e, pelos vistos, quase 5 mil outros cidadãos brasileiros. Esteve preso ilegalmente. E, portanto, aquele requisito básico de seguir um processo contra um ex-presidente da República, cumprindo as regras básicas do Estado de Direito, não foi respeitado. Mas depois há outra decisão que aí vem. Há um processo de suspeição em relação ao Sérgio Moro que assenta em todas as revelações que hoje são conhecidas. Em relação à primeira condenação. Em relação à primeira condenação, mas que assenta em todas as revelações que hoje são conhecidas sobre a promiscuidade entre o juiz de instrução e os procuradores, que ele sugeriu diligências, que deu indicações sobre as ordens processuais da investigação e do inquérito, o conhecimento que existe de que ele fez revelações de escutas telefónicas, ele pessoalmente, em plena campanha eleitoral para obter resultados, a forma como ele e os procuradores se articularam para impedir entrevistas do Lula da Silva na altura da campanha eleitoral. Quer dizer, um chorrilho de dados que indiciam uma total falta de um mínimo de isenção e de imparcialidade do juiz. E, portanto, há de vir essa outra decisão. Vamos ver se a justiça brasileira é tão corajosa nessa altura como foi hoje. Paulo Rangel, ainda no campo internacional, hoje é o último dia de campanha em Espanha. Perspectiva-se mais uma situação ingovernável. Sim. Com um ponto diferente, que é a subida da extrema-direita. Sim, uma situação de impasse, eu acho que é o que se perspectiva. Uma coisa que eu acho que é muito preocupante, que é realmente essa subida do Vox, mas que é perfeitamente compreensível do meu ponto de vista, por causa do contexto muito particular em que está a ser feita esta campanha, que é a questão da Catalunha ter evoluído para isto, e faz com que, digamos, aqueles nacionalistas espanhóis, digamos, mais duros, tenham aqui um pasto para fazer uma campanha extremamente nociva. Eu acho que isto é uma coisa nociva, mesmo para Portugal eu acho que é nocivo,
porque acho que há perigos de contágio, não é? Porque no fundo isto é algo que nós já tínhamos visto, primeiro vimos em França, depois vimos em Itália, depois vimos na Alemanha, de alguma maneira com o Farage, porque também tem teorias absolutamente trumpianas no Brexit, já se sentia isso, e ao chegar à Espanha, eu acho que estava relativamente imune e que tem, apesar de tudo, uma trajetória parecida com a portuguesa em termos de, digamos, percursos não democráticos e democráticos, especialmente no século XX, não é? Sinceramente, acho que é altamente preocupante. Agora, eu aqui vou dizer o seguinte, que acho que houve aqui um erro muito grave, e falo à vontade porque o partido da família política que eu pertenço, que é o PP, teria muito a perder com isso. Mas eu acho que aqui, e as urnas vão demonstrar isso, provavelmente, os Cidadanos teve um erro muito grave, porque ele tinha possibilidade de fazer uma coligação com a maioria absoluta com o PSOE. O PSOE é um partido moderado, não é? Portanto, enfim, eu não me revejo nada, mas é um partido moderado, perfeitamente pró-europeu. Mesmo na questão da Catalunha tem uma posição que eu diria até bastante conservadora, embora com uma solução que a mim me agrada, já aqui disse, quanto à questão do federalismo, mas enfim, que está aposta de parte por agora, porque se incendiaria por completo o debate, portanto está até um pouco entre parênteses mesmo nesta altura. Mas quer dizer, e os Cidadanos, que eram um partido, digamos, do centro-direita, ou até do centro, porventura estavam entre o PP e o PSOE, portanto eles estariam mais próximos, tinham tido uma oportunidade para eles importante de ir para o governo e ter formado uma maioria absoluta e dando estabilidade de 4 anos, quer dizer, e eu acho que na altura, enfim, não seria fácil fazer esta coligação, mas ela teria sido possível. Pelo menos a crer nas sondagens, estão a ser vítimas Ora bem, eu acho que estão a ser condenados também por isso, porque não contribuíram ativamente para uma solução que tinham nas mãos. Porque, vamos cá ver, os espanhóis em 4 anos vão 4 vezes a eleições. E isto é uma coisa francamente má, quer dizer, que haja um governo que, enfim, é minoritário e que depois ao fim de 2 anos cai, enfim, isto é uma coisa apesar de tudo aceitável, que haja 4 atos eleitorais em 4 anos, e repare, nós temos eleições em abril, estamos a ter eleições em novembro, no mesmo ano, quer dizer. Para não falar das outras, não é? Sim, para não falar das outras, quer dizer, isto sinceramente, o que eu quero dizer com isto é, eu acho que a situação é má, e eu aqui o que acho é que os partidos vão ter que ter um grande sentido de responsabilidade, especialmente os partidos centrais. Se eles não tiverem... Nomeadamente o PP? Também o PP. Acha que é possível haver algum entendimento com o PP? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que teria sido muito mais fácil com os Cidadanos, e por isso é que eu acho que os Cidadanos teve aqui uma responsabilidade histórica que não foi capaz de abraçar e que podia depois funcionar bem para eles ou mal. Eu compreendo as dúvidas, mas a verdade é que não ter assumido funcionou mal. Mas a questão da Catalunha também está a polarizar completamente Espanha. Totalmente. Nós ainda agora vimos, por exemplo, em Madrid, os Cidadanos e o PP juntaram-se ao Vox para pedir a ilegalização dos partidos independentistas. Tal e qual, que também não me parece que seja uma solução. Voltamos àquela questão. Vão por aí, vão. Não, voltamos àquela questão. Mas foi o que aconteceu há uma semana. O PSOE também anda a pescar o Constância, quer dizer, isto aqui, nós já falamos aqui sobre a questão judicial, não é? Independentemente da sentença do Tribunal ser uma sentença perfeitamente aceitável, provavelmente o Tribunal não podia fazer de outra maneira, mas não é a judicialização da questão catalã que a vai resolver alguma vez. Fernando Rosas, em relação à situação em Espanha, eu acho que, bom, é verdade. O PSOE tem descido nas últimas eleições, está à frente nas sondagens, mas está longe de assegurar uma maioria absoluta. Eu acho que há aqui uma questão... O PP tem-se aproximado e o Vox tem subido. Das duas, neste momento está como terceira força política. Se alia ao centro e à direita, ou seja, com os Cidadanos ou com o PP, e aparentemente isso também, por enquanto, não está em cima da mesa, sequer vem a estar, ou se alia à esquerda. E à esquerda a coisa tornou-se complicada, uma aliança entre o PSOE e o PP e o Podemos, até porque neste momento a soma dos dois pode não ser suficiente. Até porque o Podemos está a cair também. Sim, o Podemos teve uma pequena queda, é preciso ver que não é uma... Porque o Podemos o Podemos teve uma cisão, lá com aquela ala social-democrata que estava lá dentro. O Bloco também é social-democrata. Sim, o Bloco não é. Você sabe que não é? Portanto, escusamos de agora estar a elaborar sobre esse assunto. Agora, e há uma coisa que dificulta, porque a sua solução aqui era fazer uma solução à esquerda, com integração ou sem integração no governo. Agora, aqui a questão da Catalunha. Mas o Podemos defende o direito à autodeterminação e a existência de um referendo, e o PSOE, pelo contrário, como percebeu que a questão catalã faz perder votos, pelo contrário, tem uma posição espanholista e até de recorte repressivo muito mais acentuado do que até já teve, porque inclusive o PSOE já chegou a defender a questão do federalismo no quadro de uma revisão constitucional possível.
Mas portanto, o Podemos também não é muito firme na defesa... O Podemos defende a autodeterminação, ainda que haja setores do Podemos que não são muito entusiastas. Porque eu vi o debate, o debate entre os 5 e aquilo parecia quase um campeonato a ver quem é que era mais duro. O Podemos também está aflito com os efeitos da Catalunha. Também é uma federação. E o Podemos também tem várias sensibilidades. E como é que vê a subida do Vox? Diga? A subida do Vox. Bom, a subida do Vox é uma tragédia, quer dizer, o Vox fica terceiro, se acreditarmos, não seja assim, que nas sondagens fica a terceira força. Não é só ficar a terceira força, é que a direita espanhola vai-se toda aliar ao Vox. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Esta votação em Madrid... Eu não tenho dúvidas, porque essa é a tendência europeia. É que está a acontecer na Alemanha também. Na Alemanha do Leste. Na Alemanha do Leste está a acontecer. Setores do Partido Democrata Cristão Alemão do Leste estão a fazer acordos com a extrema-direita. É uma tendência. Isso com a polarização que está a existir na Europa, essa tendência está aí em cima. E a resposta tem que ser uma concertação das forças à esquerda. Agora, esta concertação está a ser muito difícil em Espanha, por razões do impacto que o nacionalismo catalão tem em toda esta questão, ainda que os catalães tenham razão, e portanto têm o direito à autodeterminação, mas isso é uma coisa que causa desgaste. E também por outras questões, mais de saber se o Podemos entra ou não entra no governo, essas coisas, mas que não são coisas... Eu acho que a esquerda, a solução aqui seria a esquerda chegar a um entendimento. Senão isto fica muito complicado. E o que nós a saída de Franco de Valdecaíros não pode ter ajudado também à subida? Esse foi o truque do PSOE, foi tentar radicalizar, não é radicalizar, tentar fazer o que se deve ser feito em relação ao Franco, à família do Franco e àquela traia toda de memorialista. Mas à altura em que foi feito, em vésperas de campanha? Não, mas ele tentou aproveitar isso para a campanha, no sentido de conquistar votos à esquerda, até porque repare, na esquerda espanhola há muito desejo de normalizar as relações com a memória do regime franquista, como é evidente, e no PSOE também, e noutros setores também. Agora, eu acho que estas eleições são muito marcadas pelo impacto da questão catalã. Aliás, viu-se no debate, Pedro Silva Pereira. Enquanto não a resolverem, não estou a ver que... Eu estou de acordo com o Fernando Rosas. A solução desejável foi aquela que, aliás, já se perspectivou noutros momentos de um entendimento à esquerda. Isso é verdade que, agora mais recentemente, o Ciudadanos cometeu o erro de não contribuir para uma solução de governabilidade. Também é verdade que o Podemos falhou várias oportunidades históricas de construir para soluções de governabilidade à esquerda. Mas que não tinham maioria absoluta e, portanto, seriam mais precários. Mas poderiam permitir... Pelo menos eram mais complicadas de construir, porque tinham que mobilizar o voto de partidos nacionalistas. Mas eu não responsabilizo nem quer dizer, não sei como é que foi, eu não participei nessas negociações e não sei como é que foi. O que me parece é que, evidentemente, que a questão que contamina realmente aqui a construção de soluções é mesmo a questão catalã, é a questão separatista, e essa para o Partido Socialista Operário Espanhol também não é apenas uma questão de tática eleitoral, quer dizer, é também uma questão de convicção em relação à questão da unidade da Espanha. É verdade que o Partido Socialista defendeu a solução do Estado Federal, mas a solução do Estado Federal supõe a manutenção do Estado Espanhol. E, portanto, essa é uma posição de princípio do Partido Socialista Operário Espanhol. Acho que, às vezes, quando se trata de construir soluções políticas, é preciso ter a humildade de aceitar a prevalência da posição do partido maior da coligação. E a verdade é que o Partido Socialista Operário Espanhol é o maior partido da esquerda, é o maior partido da Espanha, vai certamente ganhar as próximas eleições e, portanto, o que faria sentido é que uma solução governativa fosse construída mais sobre a orientação política do partido maior do que dos partidos mais pequenos. Os acordos não se fazem assim. Certamente todos os acordos precisam de concessões mútuas. Mas evidentemente que não se pode pedir um compromisso a um partido ganhador das eleições que ponha em causa um seu ponto essencial, um seu princípio essencial. Isso inviabiliza qualquer entendimento. Eu acho que, por exemplo, no caso português, o caso do Bloco
não ter exigido ir para o governo desta vez tem muito a ver com aquilo que viu em Espanha. Estou a dizer, em Espanha o Podemos exigia à viva força, durante muito tempo, e praticamente até ao fim, que participar no chegou governo. A ser admitido pelo PSOE. A entrada do Podemos houve uma altura em que chegou a ser admitido. Só que o Podemos não aceitava as pastas que lhe estava a dar o PSOE. Quer dizer, eu também sobre isso tenho a minha opinião, mas sobre isso para o PSOE, que isso para o PSOE já era, do meu ponto de vista, uma cedência enorme, tanto era que depois o Sánchez já não voltou a fazer essas propostas. Portanto, o que eu quero dizer com isto é só dizer que eu até acho que foi um pouco com essa experiência que se aprendeu. Mas eu penso que seria bastante mau, e por isso eu não falei disso, e achava que nunca se ia conseguir, porque se ia ficar muito dependente dos partidos, quer catalães, quer bascos, mas em especial catalães, e acho que essa seria uma má solução. Portanto, mas sabe que isto tem que ser feito. E agora? Porque se já na altura era difícil e já na altura não fazia maioria, enfim, tudo indica que agora é mais difícil fazer essa maioria. Eu acho que é mais difícil, mas também acho que será mais difícil explicar que não se faz, porque depois de 4 atos eleitorais, sim, e com a situação que existe na Catalunha, há uma grande tensão popular no sentido de pedir aos partidos que se entendam e encontrem soluções de governabilidade. Aliás, para a Espanha. Vou dizer o seguinte. E é a grande questão destas eleições, é se sai dela uma solução de governabilidade. Eu não acredito nada num entendimento central entre o Partido Socialista e o PPE, porque as fronteiras entre ambos são muito marcadas. Agora, seria possível uma solução como aquela que existe na Suécia, em que há um compromisso de viabilização do governo do outro, ainda que minoritário. Mas isso não envolve um entendimento de governação, de programa de governo. De certa forma, é apenas uma solução de governabilidade. Mas essa solução sueca tem uma razão muito particular, que é justamente que existe em Espanha, que é a questão da extrema-direita. Porque a subida dos democratas... É a forma de evitar que é um cordão sanitário que quer as forças de centro-direita, quer as forças de centro-esquerda, direita e esquerda, democráticas, portanto, porque eles, no fundo, neste momento estão bastante... Eu acho tem que haver esse cordão sanitário. Eu acho que em Espanha é mais difícil. Isso estou de acordo com... Isso a tendência vai ser qual o acordo sanitário contra os catalães, mas a vida política espanhola é muito mais crispada do que a nossa. Portanto, sempre foi. Muito mais crispada. Não é? E, aliás, devo dizer, eu, com muitos espanhóis, quer no Parlamento Europeu, que ainda agora na América Latina que estavam lá, muitos disseram, bom, nós gostávamos de ter a experiência portuguesa em que, apesar de tudo... Deixa-me só dizer isto. Um segundo. Eu não acredito que haja nenhuma solução de governabilidade para a Espanha sem uma decisão corajosa sobre a questão catalã. Sim, isso é... Bom, e assim termina mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.